Vamos lá, seguindo aqui a arquitetura e padrões de software. Vamos falar de dois padrões aqui, Command e Facade. Tá? Primeiro, o padrão Command, tá? Um padrão para isolamento de comandos de uma aplicação. Isola a interface chamadora do comando e sua implementação e permite enfileiramento de comandos e também operações de desfazer o comando. Olha só, o Command, tá? Assim, isso aqui é o que o Goff colocou lá sobre o Command, tá? O Command ele é muito comum de ser encontrado aí no mercado. Eu não consigo contar a quantidade de frameworks que usam o Command, tá? Ou a quantidade de frameworks que existem só para você implementar o Command, tá? Então, assim, é um padrão que resolve um problema que é muito comum, tá? Que é basicamente você padronizar a utilização de comandos numa aplicação. Mas o que vem a ser um comando, né? Digamos que você precisa interagir com um software, tá? O estudo de caso mais comum de uso do command é você passar um comando da camada de vista para a camada de controle, tá? Então, assim, a gente ainda não estudou no curso camadas, para a gente falar em detalhes sobre camadas, mas só separando as responsabilidades de um conjunto de classes, digamos que você tem um conjunto de classes que trabalham interface de usuário e você tem um conjunto de classes que trabalham processamento de lógica de aplicação, que seria camada de controle, que é processamento de lógica de aplicação, e camada de vista, que é interface de usuário. E aí, tipicamente, o fluxo é você ter uma interação na camada de vista e ela ir para a camada de controle. Então, assim, o cara clicou num botão, ou então ele, é uma interface de linha de comando, ele mandou uma instrução linha de comando. Isso acontece em duas etapas. Uma etapa que a camada de vista recebe essa informação, trata esses dados que foram passados, pode fazer, por exemplo, uma validação, o que for, e depois passa o comando para a camada de controle. Então, assim, esse padrão, ele faz esse meio de campo. Não precisa ser necessariamente essas duas camadas, tá? Eu já vi padrão command em camada de vista, tá? Já vi padrão command em camada de controle. Não precisa necessariamente, mas quando você quer padronizar a execução de comandos, tá? É o padrão que aparece. Tá? Porque você vai ter uma interface no meio do caminho que vai isolar quem está chamando o comando da sua implementação. E como tudo é padronizado, você consegue formar uma fila. Você consegue formar uma fila de comandos, o que te permite fazer uma série de operações em cima dos comandos de uma forma uniforme. Ou seja, você fazer tudo num lugar só. Então, o que aparece aí nesse meio de caminho? Aparece tratamento de exceção, aparece log, tá? Aparece desfazer operações, o undo. Tá? Então, tudo isso porque você conseguiu padronizar a forma com que você usa os comandos. Tá? Então, assim, a maior utilidade do command, na minha visão, é essa. Assim, você tem uma padronização, centralização dos comandos e você faz operações. Além de isolar uma camada da outra, você faz operações que são comuns a todos os comandos naquele local ali. Tá? Então, é por aí que a gente trabalha. Eu tinha um outro slide aqui falando algumas coisas que eu expliquei no slide anterior. Implementado servindo interface com o usuário, comandos via menu, comandos via web, comandos via linha de comando, e assim vai. Vamos estudar a estrutura do padrão. Tá? Essa imagenzinha aqui é tirada lá do Goff. Tá? Então, assim, tem alguns detalhes que a gente precisa falar sobre o que está aqui, né? E a notação que o Goff usa. Isso aqui é uma coisa que é o ML-like, tá? Não é exatamente o ML. Se você for olhar algumas coisas aqui, tem diferenças sutis e que podem levar a erro de interpretação. Por exemplo, isso aqui é uma herança, tá?
se você for ver na UML qual é a notação para herança, a ponta de seta é a mesma, só que ela não fica aqui no meio, tá? Ela fica na ponta. Então, isso aqui é um detalhe que precisa ser notado na notação do Goff, tá? E outra coisa aqui é que ele coloca o papel aqui da relação no lado oposto da UML. Então, por exemplo, aqui se você ler esse receiver, se você estiver lendo como se fosse o UML, parece que o receiver está no receiver, mas não. Esse atributo receiver aqui, ele está no concrete command, tá? Porque na UML você sempre bota o papel aqui na ponta oposta, tá? E aqui na notação do Goff, não, ela fica na ponta da onde está o atributo. Então, o receiver ele está em concrete command. Tá? E tem essa diferença, se você não notar essa diferença, você não vai conseguir entender os modelos. Tá? Então, só para a gente começar a entender isso aqui, né? Bem, falando dessa diferença de notação, vamos falar aqui um pouquinho dos elementos, né? Então, assim, um elemento principal do command é essa interface aqui. Repara, aqui está em itálico, tá? Então, isso indica que ou é uma interface ou uma classe abstrata, mas que esse cara aqui não pode ser instanciado sozinho. Tá? Então, você tem uma interface command que tem um método que se chama execute. Então, isso aqui é a padronização do comando. Tá? E todos os comandos concretos vão herdar ou implementar isso aqui. Tá? Existe um carinha aqui que é o invoker, tá? Um elemento que é o invoker, que ele agrega um conjunto de comandos. Ou seja, ele vai ter aqui dentro, pode ser um mapa, pode ser uma lista de comandos. O mais comum é a gente ter um mapa, tá? E assim, ele vai ter uma lista de comandos, ou seja, ele referencia a interface command, mas quem vai estar lá dentro são os comandos concretos. Tá? Cada comando concreto vai ter sua ação específica. Então, ele herda da interface command ou implementa a interface command e aí vai passar a dar uma implementação concreta para o método execute. Então, por exemplo, aqui você tem o receiver aqui, o papel desse receiver, ele é o cara que vai sofrer aqui a ação do comando, tá? Então, poderia ser qualquer elemento do sistema, dependendo do comando que está sendo feito. Basicamente, para você entender o command, você usa esses três elementos aqui. O receiver é o resto do sistema. E o cliente, ele quer chamar um comando concreto. Mas, assim, ele não chama o comando concreto diretamente. Tá? Ele vai pedir para o invoker. Essa setinha aqui está mostrando o que vai acontecer, mas não é diretamente a chamada de client para o comando concreto. Ela passa pelo invoker, tá, gente? Eles chamam para o invoker e o invoker que chama esse cara aqui. E no final das contas, o comando concreto que vai ser executado. Tá? E aí, durante a execução do comando concreto, ele faz o que precisa ser feito no sistema. Tá? Que é chamar, por exemplo, esse action receiver aqui. Beleza, isso é a estrutura conceitual. Tá? Aí vamos ver o exemplo também, o exemplo do Goff. O que ele está querendo mostrar aqui? Né? Os exemplos do Goff são em cima de uma aplicação que é um editor de texto. Tá? Então, geralmente, todos os exemplos aqui são em cima do editor de texto. Então, ele tem aqui comandos, tipicamente comandos que vêm, por exemplo, através de um menu, e aí você tem lá, open. Tá? O open ele vai ter um comando concreto que ele herda aqui de command. Repara que ele colocou uns 3 tracinhos aqui para mostrar que teriam outros comandos concretos mais para cá. E aí o método execute que chama, faz o que tem que ser feito e usa o resto da aplicação para fazer isso. Aqui está a implementação em Java, mas eu não vou implementar, primeiro porque não vai dar tempo. Tá? Segundo, porque eu já tenho um vídeo de implementação disso gravado desde 2017. E que está disponível lá no YouTube. Tá? Eu vou botar o link para vocês lá no Teams, para vocês poderem ver o vídeo de implementação. Tá?
E aí vai ficar como exercício vocês fazerem alguma coisinha em relação à implementação do Command. Eu tenho um exercício sugerido aqui nos slides, tá? Mas não garanto para vocês que esse vai ser o exercício avaliativo. Se vocês quiserem implementar esse exercício, eu acho que seria interessante para vocês já começarem a se acostumar com o padrão, mas eu daqui na semana que vem eu vou e passo o exercício avaliativo para vocês, tá? De implementação do Command, e como vocês vão ter um videozinho lá que mostrando a implementação, você não fica difícil, tá, de implementar. E eu acho que na aula lá, que foi a aula presencial, a gente chegou a implementar, né? E eu botei lá o código-fonte no site para vocês. E posso disponibilizar esse código-fonte lá no Teams também.